Olá, eu sou a Érica Andrade, o Família Mais está começando. Família Mais está no ar com um tema muito relevante: conscientização da prevenção do câncer de mama. E a minha convidada é a doutora médica radiologista Daniela Mamed. Vai falar um pouquinho sobre a sua vida familiar e também trazer muitas informações sobre o câncer de mama. Você já conhece o nosso Instagram? Para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente, em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico. A luta não pode parar. Vamos juntos prevenir e derrotar o câncer de mama. Olá, sejam muito bem-vindos ao Família Mais, com o tema de conscientização da prevenção ao câncer de mama. E a minha convidada é a doutora Daniela Mamed. Ela é mãe, ela é esposa, ela é médica e especialista em radiologia humanizada e exame de mama e saúde. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu espero verdadeiramente poder ajudar as pessoas com esse tema. Com certeza. Para a gente conhecer um pouquinho mais da sua história, queria que você falasse para a gente sobre a sua origem de família. Então, Érica, meus pais são casados há 48 anos. Bênção. E eu tenho um irmão chamado Paulo, meu pai é Paulo e Eliane também. Meu pai é médico radiologista e eu fui fazer radiologia inspirada nele. E o meu irmão é administrador. E eu acabei sendo, assim, eu acho que eu sou um espelho do que meu pai é. Eu vi o meu pai sendo muito humano, ao mesmo tempo sendo radiologista. Então, eu acho que a gente é uma exceção nesse meio médico, assim. Claro que ser cristão ajuda muito, né? Sim. Nos torna muito mais humanos, mas eu acho que a gente é uma exceção na radiologia, né? E meu pai e minha mãe são uma inspiração, assim. Eles são pessoas muito boas, meu pai é um homem muito batalhador e tudo. E, assim, é uma história de vida muito linda que eles têm. E você foi criada no lar evangélico ou não? Não, a minha família é católica, Sim. era católica e hoje todo mundo é convertido. Depois que eu me converti, houve um avivamento na minha casa. Legal. E hoje todo mundo, até meu irmão, todo mundo se converteu. Sim. E como é que era o seu lar? Era um lar estruturado, né? Seus pais estão casados até hoje. Isso já é uma grande exceção nos dias de hoje, né? Então, você foi criada ali num contexto saudável? Muito saudável. Tanto que os valores de família são muito importantes para mim. Para mim, eu cresci vendo eles muito harmônicos. Claro que, como toda família, tiveram momentos difíceis, assim, mas eles são um exemplo de estrutura, assim, de respeito. O meu pai sempre foi muito respeitador com a minha mãe. Ele foi um pai, assim, não muito presente, porque ele é médico e trabalhava muito. Mas hoje, o que ele não foi comigo, ele é com meu filho e com o meu sobrinho, assim. Entendi. Ele é um super avô inacreditável. Mas eu tive um pai não muito presente por causa disso, mas que é um exemplo para mim de integridade. Fora minha mãe também, que é psicóloga, e me inspirou também a ser mais humana, tudo isso. Pois é, né? Você começou na psicologia e terminou médica, né? Exatamente. Eu comecei assim, o meu irmão era o queridinho para ser o médico. Aí eu, meio rebelde, acabei fazendo vestibular para psicologia, passei, só que eu vi que não era a minha praia, e aí logo em seguida fui fazer medicina e me apaixonei, vi que não podia ser outra coisa. E aí meu irmão acabou não fazendo medicina, né? Ele é administrador. E hoje eu fiz a mesma coisa que meu pai, sou radiologista, né? E a gente seguiu essa forma diferente de trabalho que eu te falei, que é muito mais humanizada, muito diferente do que a gente está acostumado. É algo bem diferenciado do que a gente vê aí na medicina, Exatamente. né? Os médicos, eles são muito reais ali. A questão da humanização deve ser o seu grande diferencial, né?
Eu acredito que sim. Eu acho que Ainda ser mais na sua cristã... especialidade, da Ah, sim. radiologia, né? Eu acho que na minha especialidade, sim. Mas, Érica, eu acho que a minha grande diferença, eu acho que é ter Jesus na minha vida. Que bom. Eu acho que essa é a grande diferença, É. porque os médicos, eles são muito céticos, eles são muito frios, eles não praticam a empatia, e eu acho que essa é a grande diferença na minha vida. Bom, já sabemos um pouquinho ali, né, da história de vida de origem. Agora quero que você fale como é que você conheceu seu marido. Fala pra gente, você está casada há 11 anos com o Gustavo. Me conta como é que foi essa história, porque a gente adora a história de amor aqui no Família Mais. E a nossa, eu acho que foi quase um improvável, uma história de amor, assim. Eu tinha um relacionamento, aí estava meio desiludida, porque não tinha dado certo, e estava na internet, né? A internet não era como é agora, Sim. né? E a gente se conheceu num site de relacionamento. Aí ele me convidou para tomar uma água de coco na praia. E eu sou muito assim, fui de salto alto na praia. Olha, gente. E aí... Por isso que a gente está se dando bem, né? E aí ele falou, meu Deus, o que é essa menina chegando nesse carro de salto alto na praia? Aí eu vi aquele menino, um homem todo bonito, falei, e ele começou a falar de Jesus, eu falei, isso aí não existe. Não existe, ele está querendo só me conquistar. Mas era verdadeiro, e a gente se apaixonou e não se desgrudou desde o primeiro dia. Em 8 meses a gente se casou. 8 meses? 8 meses. Deu certo, estão aí há 11 anos. Exatamente. Que bom. E do com fruto, lindo fruto, do fruto, que é o né? Davi. Que é o Davi. O Davi tem quantos anos? 8 anos. 8 anos. Que bom saber que, né, existe uma história entre vocês e que o grande diferencial é Jesus, né? Com certeza. E o Gustavo era convertido já e estava afastado. E num sonho eu sonhei com a Atitude. E aí a gente foi, e lá eu me batizei no outro lugar. Sim, e desde então a gente segue, somos uma família cristã, servimos ao Senhor. Que bom ter você aqui com a sua história, né? Obrigada. Agora a gente contribuindo também para esse tema, né? Que é um tema tão relevante, tão necessário de ser falado. Verdade. E queria que a gente falasse agora, né, mais um pouquinho sobre explorando ali o Outubro Rosa. Tem crescido, ainda falta ser mais divulgado? O que você pensa agora como médica, doutora? Então, eu acho que é um mês que chama a atenção das pessoas, porque a gente precisa que as pessoas tenham consciência de que a prevenção faz toda a diferença. E as mulheres ainda têm um pouco de medo. Então, o Outubro Rosa, eu acho que tem essa finalidade de cada vez chamar a atenção das mulheres para a importância da prevenção do câncer de mama, né? Entendi. E aí, com um mês, tudo se volta para isso, tudo fica muito rosa, tudo fica... Eu acho que as mulheres que estão mais desavisadas, elas ficam mais atentas ao assunto, né? Entendi. É verdade. Verdade. E a gente queria saber sobre os meios de comunicação informando sobre a faixa etária que deve começar os exames preventivos de mamografia. Doutora, afinal de quantos anos as mulheres devem começar a fazer a mamografia anualmente? Então, esse assunto é um pouquinho polêmico. Pelas sociedades do Brasil, que é a Sociedade de Ginecologia, de Radiologia, de Ginecologia, Mastologia, desculpa, as mulheres devem começar aos 40 anos. Mas, pelo Ministério da Saúde, as mulheres devem começar aos 50 anos e fazer exame bianualmente. Então, na prática, o que eu tenho para dizer é que as mulheres devem começar o seu rastreio aos 40 anos e fazer seu controle anual. Entendi. E não como é divulgado aí pelo Ministério. Provavelmente tem questões econômicas envolvidas. Entendi. Né? Por isso que é tardio, né? Exatamente. Doutora, quais são os mitos e verdades sobre a mamografia? Então, um mito é que a radiação da mamografia pode provocar câncer. A quantidade de radiação é muito baixa e a mulher precisaria fazer umas 5.000 mamografias para ser prejudicada por essa radiação. Entendi. Então, essa radiação não provoca câncer. Tá. Uma verdade é que a mulher com prótese de silicone deve fazer mamografia. Pois é, eu já tinha ouvido falar que quem tinha prótese não deveria precisava fazer ressonância, né? Não, a ressonância não é exame de rastreio. Quando a gente fala rastreio, o que isso quer dizer? Quer dizer que são os exames de uma mulher assintomática que chega aos 40 anos, ela tem que fazer seus exames de rotina. A gente usa esse termo rastreio. É que muita gente, às vezes, fica ouvindo rastreio e não sabe o que é, né? Entendi. Então, a mulher com prótese pode fazer e deve fazer.
Um outro mito é que quem realiza o exame é uma médica, a mamografia. Não é. Não é. É uma técnica e a paciente está sempre muito ansiosa e ela já, quando acaba, ela já vai perguntando: tem alguma coisa no meu exame? E a pessoa que realizou o exame não está habilitada para responder. Entendi. Então, é melhor sempre ela controlar a ansiedade, né? Porque muitas vezes a técnica responde alguma coisa e deixa a mulher mais nervosa ainda, né? Sim. E qual é a importância da campanha Outubro Rosa? Érica, sem dúvida chamar atenção para as mulheres que não fazem seus exames rotineiramente, pelo menos para nesse mês se conscientizarem de que precisam cuidar das mamas. Tem aquelas mulheres muito certinhas que fazem seus exames, mas como hoje em dia cada vez mais a mobilização está aumentando, cada vez mais se fala de Outubro Rosa, chama a atenção das mulheres de que a prevenção é a melhor forma da gente evitar o câncer de mama, né? Você não vai evitar, você vai fazer um diagnóstico cada vez mais cedo e com isso você vai minimizar a forma de tratar, você vai ter menos efeitos colaterais, você vai ser muito menos agressivo. Então esse é o nosso objetivo, né? Sim. É descobrir o quanto antes, Exatamente, né, caso tenha, exatamente. para poder ali, porque é possível, né? Claro, tem cura. Tem cura, né? Tem cura. E o toque? As mulheres ainda têm esse receio de se tocar ou não? Então, eu vou falar uma coisa até polêmica, mas é real. O toque, ele é para autoconhecimento da mulher. Ele não é para diagnóstico. Por mais incrível que a maioria não das é o que a pessoas... gente ouve, não né, é, doutora? não é. Porque quando você vai palpar uma lesão, ela já tem mais de 1,5 centímetros. O nosso objetivo com a mamografia é que a gente faça diagnóstico de lesões menores. Entendi. Então, por isso que a gente não fala mais que o autoexame é o que a gente quer que a mulher faça. É claro que a gente quer que a mulher se conheça para que, se ela perceber alguma coisa na mama diferente, ela saiba que tem alguma coisa diferente. Entendi. Mas não é isso que a mulher deve fazer. A prevenção é com mamografia. Entendi. Ok. Você já disse, o câncer de mama tem cura? Tem cura, sem dúvida. E quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, melhor a sobrevida, menos traumático para a mulher, mais conservadora a cirurgia, menos agressivo e menos doloroso para a mulher, né? Porque é um processo difícil muitas vezes. Na verdade, mexe muito com a autoestima da mulher, né? Com certeza. Não é só uma questão patológica, física, mas muito mais emocional, acredito, Eu né? acho, Érica, que é muito mais emocional. Verdade. Por isso que afeta tanto ali a feminilidade da mulher, né? Por incrível que pareça, a primeira pergunta, porque eu trabalho fazendo biópsia, que é um exame que eu acabo tendo o diagnóstico de que ela tem ou não um nódulo maligno ou alguma questão maligna. Muitas vezes, as 2 primeiras perguntas que elas me fazem é: doutora, eu vou morrer? E doutora, eu vou ficar sem cabelo? Eu imagino. Então, está muito relacionado à autoestima, né? Verdade, verdade. E como é a vida da mulher após o câncer de mama? Com certeza essa mulher é uma nova mulher, né? Essa mulher revê seus valores, essa mulher passou por um momento muito difícil e eu acredito que a dificuldade, sem sombra de dúvida, nos molda, né? E essa mulher, ela vai ter hábitos de vida sempre muito diferentes, ela volta com uma outra forma de enxergar o mundo, né? Mas assim, logo depois ela volta ao seu trabalho, é importante que ela volte a se sentir útil, que ela não paralise diante da dificuldade, porque o que eu costumo sempre falar para elas, que é um momento, é passageiro. Eu falo assim, a gente vai se encontrar em breve. Ai, que bom. E a gente se encontra mesmo. É um processo. Exatamente. Aproveite o processo, né? Exatamente. Querendo que vai voltar ali. Isso mesmo. Entendi. Queria que você falasse agora às mulheres que estão nos assistindo, se perguntando, né, se já foram acometidas por um câncer de mama. Qual mensagem você deixaria para essas mulheres? Então, eu acho na verdade, o que eu acho que as mulheres precisam entender, eu como médica e médica cristã, eu preciso que as mulheres tenham fé. Eu como médica falando isso parece uma coisa sobrenatural, mas quando eu dou esse diagnóstico para as mulheres, eu pergunto primeiramente se ela tem fé.
porque isso vai fazer com que esse caminho, que não minimizo de forma alguma, eu sei que é árduo, seja muito menos pesado. Se ela tem Deus na vida, se ela é uma mulher que tem fé, ela atravessa com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. Então, assim, um conselho que eu poderia dar é claro que se cuidem, não deixem de fazer seus exames rotineiramente, não esperem uma alteração para ir ao médico, façam seus exames de rotina. Eu sei que não é a coisa mais agradável do mundo, mas a gente vai ter tanto benefício se a gente se cuidar, mas eu acho que a fé faz toda a diferença. Já foi comprovado, né? Que a Poxa. oração faz total diferença ali para quem tem alguma patologia e de se curar, né? Exatamente. E a gente não crê num Deus de milagre, num Deus de impossível. Então, eu sempre falo isso para elas. Entendi. Doutora, o que pode ser feito, além do exame de rastreio, para se prevenir do câncer de mama? Então, Érica, a mulher ter hábitos saudáveis faz toda a diferença na prevenção. Mas quando a gente fala em hábitos saudáveis, eu sei que é um assunto chato, né? A gente pensa, aquele mundo ideal, não é isso. São coisas rotineiras, simples, que a mulher pode introduzir na sua vida. 30 minutos de atividade física, a gente diminui cerca de 20% a chance dessa mulher desenvolver câncer de mama. Fazendo atividade física, isso é real mesmo? Somente. Então, hábitos alimentares, uma mulher manter o seu peso ideal, porque a gordura, ela multiplica as células cancerígenas. Sim. Então, uma mulher acima do peso, ela está mais predisposta. Então, é muito importante que a mulher mantenha seu peso, não tenha sobrepeso. Então, assim, são coisas muito simples, né? Uma alimentação equilibrada, atividade física, manter seu peso e fazer seus exames de rotina são formas muito simples de prevenir, né? Uma caminhada já está valendo. Não, quando eu falo atividade física, nada de ir para academia com personal, não. Já tô lembrando, meu Deus, como é que eu vou arrumar tempo, né, para fazer tanto? Não, exatamente, não, a gente não tô falando de ir para academia com personal, nada disso. Coisas simples, caminhada, dança, coisas muito simples. Que dá para fazer até em casa, né? Exatamente, agora, né? Exatamente, Entendi. em casa. E doutora, por mais que seja orientado que a gente faça aos 40 anos, né, a primeira mamografia, foi o meu caso. Entrei nos 40, tem que fazer ali a mamografia anualmente. A gente tem percebido e tem visto mulheres com esse diagnóstico ali de câncer de mama antes dessa idade, né? Semana passada a gente teve aqui a pastora Vanessa e ela teve um diagnóstico de câncer de mama aos 30 anos. E aí? Érica, isso é assustador para a gente que faz radiologia mamária, mas cada vez mais a gente tem feito diagnóstico de mulheres com menos de 40 anos. Então, o que se preconiza? Mulher com história familiar que inicie seu rastreio com 35 anos com mamografia. Não adianta uma mulher com 30 anos, não tem sintoma, fazer mamografia. Ela precisa pelo menos ter 35 anos para fazer mamografia. Agora, se ela tem um nódulo, aí está indicado ela ir fazer mamografia, independente da idade. Agora, essa mulher que sente qualquer tipo de alteração na mama, aí entra o conhecer seu corpo. Essa mulher, normalmente, ela vai queixando de, eu percebi tô com uma dor, eu tô percebendo um nódulo, eu tô percebendo alguma coisa diferente. Aí ela normalmente inicia esse rastreio com ultrassom. Tá, entendi. E você já recebeu casos assim? Olha, cada vez mais tem sido mais frequente esses diagnósticos, são muito, muito assustadores, assim, porque são mulheres muito jovens. Na época, como meu pai é radiologista e ele fazia muita mama, era inacreditável. Se pensava numa mulher de menos de 40 anos, todos os nódulos, meu pai pensava que era benigno. Hoje em dia, não. Hoje em dia, na dúvida, a gente pede biópsia. Entendi. Porque tem sido muito frequente. Há pouco tempo atrás, uma paciente me achou no Instagram e eu estava numa loja com meu marido e ela falou, doutora, eu preciso de você. Aí eu falei, o que houve? Ela, não, eu preciso no seu consultório. E ela foi lá, eu fiz o exame dela e ela estava percebendo um nódulo na mama. Quando ela foi lá, eu descobri na outra mama também. Nas duas mamas? Nas duas mamas, 26 anos. E ela tinha câncer de mama? Nas duas mamas. Então,
está nesse nível, assim, cada vez mais frequente em mulheres de menos. Então, antigamente era inimaginável uma mulher de 26 anos Sim. a gente fazer esse tipo de diagnóstico, né? Entendi. Então, a importância aí do autoconhecimento, Exatamente. Aí entra o autoexame. Sim. É muito importante que a mulher perceba que tem alguma coisa diferente Tem no algum corpo dela. estranho ali, Exatamente. né? A gente sente, é verdade. Exatamente. Você é médica radiologista. O que uma médica radiologista faz? Explica para quem está em casa assistindo a gente. Essa é uma dúvida muito frequente. As pessoas acham que a gente manipula o aparelho, né? As pessoas acham que a gente... É isso, não. Não é. É além disso. É bem além disso. O médico radiologista, ele faz o diagnóstico. É o médico que opera o ultrassom. A gente faz diagnóstico naquele momento na ultrassonografia. É o médico que dá o laudo na mamografia, dá o laudo na ressonância, dá o laudo na tomografia. Entendi. Mas ele não opera o aparelho. Então, quem opera é um técnico de radiologia. A gente faz o diagnóstico com os métodos de imagem, né? Entendi. Alguns têm radiação, outros não. É isso que uma médica radiologista faz. Consegue ser os olhos ali, é isso? Exatamente. Exatamente. Chega lá, a gente enxerga por dentro, a gente hoje em dia fala que é médico imaginologista. A gente enxerga, a gente enxerga por dentro a pessoa. Pra ver ali a imagem do que está refletindo, né? Isso. E como é a vida da mulher após o tratamento e a cura do câncer de mama? Então, essa mulher, ela enxerga a vida, assim, com muito mais colorido, o que eu percebo, né? Elas são muito mais otimistas, são mulheres que têm uma história sempre de muita superação para contar, né? Eu estimulo muito que essas pacientes passem essa experiência para outras, porque a mulher, quando recebe essa notícia, ela fica muito paralisada. Ela acha que é um fim, é uma sentença. Sim. E quando ela vê uma outra vencer, então eu estimulo muito essas mulheres que venceram a dar o seu testemunho, porque é muito importante ela ver provas vivas de casos bem-sucedidos, né? Isso estimula muitas mulheres a terem mais coragem para enfrentar. Verdade. Mas interessante, quando você estava falando, eu fiquei pensando, né? Porque tudo que a gente recebe e a gente somatiza, a gente sofre ali. Então, uma mulher que passa por um câncer de mama, há um sofrimento muito grande, tanto na questão física quanto na questão emocional. E essa mulher não se torna mais amarga? Mais ferida, magoada por ter passado por essa dor? Então, no primeiro momento, eu acho que ela se torna. Porque eu acho que é muito normal esse questionamento do... Por que eu, né? Eu fui sorteada. Eu acho que, exatamente, né? Porque eu. Então, acho que isso causa um amargor na mulher, né? Ela não se sente premiada, ao contrário. Ela se sente muito mal porque ela foi escolhida para ter aquela enfermidade. Então, eu acho que... Mas passado isso, eu acho que é muito importante que a mulher entenda que as adversidades estão aí para a gente viver. E Jesus promete que vai estar com a gente, mas que ele não promete que a gente não vai viver. Entendi. Então, é sempre o que eu costumo falar para elas. A gente vai ter aflições na vida, mas tem de bom ânimo, porque a vitória é nossa, né? Então, eu acho que não adianta ficar amarga, se entristecer, é normal o luto no primeiro momento. Sim, faz parte, faz parte, mas não adianta paralisar. É muito importante que você tenha fé, tenha coragem para enfrentar, que você vai vencer. Aí é uma grande diferença sua de ser uma médica somente, por isso que entra a questão humanizada. Você consegue trabalhar nelas essa questão emocional, de dizer, olha, você realmente tem uma patologia, você vai passar por isso, todo aquele processo do tratamento, que é doloroso, né? Mas, olha, fica firme aí que você vai conseguir vencer e vai poder ajudar a outras mulheres contando a sua história. Então, exatamente. É um grande diferencial, né? O médico radiologista, muitas vezes, quando a gente escolhe radiologia, não é o meu caso, a gente escolhe para não ter contato com o paciente. Porque, na verdade, a gente trabalha fazendo um diagnóstico baseado numa imagem. Sim. A gente não tem contato com a pessoa, exceto na ultrassonografia. E mesmo assim, o relato que eu tenho das pessoas é que o médico entra, faz o exame, pergunta para o seu médico. É assim que as pessoas relatam. Então, quando eu falo de radiologia humanizada, eu falo que
eu gosto de gente, né? Eu quero fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, para mim, é muito importante que eu possa me comprometer com ela. Eu entendo cada um como uma pessoa. Sim. E eu pratico a empatia o tempo todo. Eu ia falar que sai a médica e entra a mulher. Exatamente, né? Porque eu imagino como eu gostaria de ser tratada se eu estivesse naquele momento. Entendi. Então, por isso que eu tento humanizar cada vez mais uma área que é totalmente não humanizada. Né? É verdade, é verdade. E você está falando, eu estou também associando, quando um membro da família adoece, né, os outros membros da família também são comprometidos, né? Sim. E a importância dessa rede de apoio, do marido, os homens estão preparados para receber o diagnóstico da sua esposa? Não, é uma triste notícia, mas não estão. Não estão? Não estão. Se as mulheres, Érica, não estão, como os homens vão estar? Então é muito importante um suporte, né? Ninguém é só um corpo, né? Sim. É muito importante que ela tenha um suporte de um multidisciplinar, né? Que tenha uma psicóloga, que possa dar esse suporte. Não é só o físico, a fé, mas ela precisa de um suporte. E essa família também vai precisar. Verdade. Né? Porque ela fica muito abalada. Os homens ficam muito desestruturados, muito, muito desestruturados. O que você diria aos homens que estão acompanhando a gente, que já passaram, né, com as suas esposas, um câncer de mama, ou que estejam enfrentando? O que você tem a dizer pra gente, doutora? É muito importante que a gente entenda que ficar doente não é uma escolha, né? A mulher não escolheu viver aquilo, mas que ela, já que ela está enfrentando, ela precisa de suporte. Então, o homem, eu acho que ele precisa ser forte nesse momento, porque a mulher vai precisar ter uma fortaleza nesse momento. E um homem que dá esse suporte para a mulher, ele vai fazer diferença na vida dessa mulher o resto da vida, né? Nesse momento difícil. Eu acho que é uma prova absurda de fidelidade, né? De companheirismo, de amor verdadeiro, né? Sim. Porque muitos casamentos não suportam esse momento. E eu acho que um casamento que está realmente alicerçado em Deus, assim, eu acho que oração, pedir para que o homem se capacite, porque eu sei que é difícil, para que ele se capacite para dar força para essa mulher, porque ela vai precisar, sem sombra de dúvida, né? Verdade. Peça ajuda se precisar, Com né? certeza. Peça ajuda, né? Peça ajuda. Não existe super marido, super esposa, né? Não existe. Existem pessoas reais. Como a gente, né? Exatamente. E doutora, quais são os primeiros sinais e sintomas do câncer de mama? As pessoas têm um mito muito grande de que o câncer de mama não dói, né? É um mito de que... Então, eu acho que é muito importante a gente esclarecer isso. Sim. A primeira queixa que a mulher tem, ela vem se queixando de um nódulo. Ela palpou alguma coisa diferente. Né? Só que o que preocupa a gente é que esse nódulo, para ser palpável, ele tem que ter mais de 1,5 cm. Uma pessoa inexperiente, né, uma leiga, não consegue palpar um nódulo de menos de 1,5 cm. Então, normalmente a mulher vem com essa queixa e normalmente ela está sentindo algum desconforto nessa região. Entendi. Então, é muito importante que a gente valorize o que o paciente fala. Não é fricote da mulher, não é frescura, uma mulher que, estou com dor. É diferente de dor bilateral, é diferente de dor perto da menstruação, é diferente de dor até na menopausa. As mamas, elas estão sujeitas a oscilações hormonais. As mamas são órgãos que normalmente doem, a mastalgia é muito frequente. Mas essa mulher que queixa de uma dor pontual, não pode ser ignorado isso, entendeu? Entendi. Então, normalmente ela vem queixando de um nódulo, ou alguma alteração na pele, ou uma vermelhidão, um desconforto em algum ponto específico. É muito importante que esse mastologista ou esse médico que vai realizar o exame escute a paciente e valorize a queixa dela. Entendi, ok. Importante ficar atento ali, então, à dor, né? Sim, caso sinta uma dor, não aquela dor, eu sinto dor perto do período menstrual, não isso. É normal, né? É normal, comum. Mas uma dor pontual, tô com uma dor ali insistente no local, isso tem que ser valorizado. Tem que procurar um médico, né? Sim, com certeza. O quanto antes, né? E o tratamento, como é que fica desse... É muito importante a mulher saber que a grande maioria dos nódulos são benignos.
a grande maioria até dessas mulheres que vêm se queixando de dor na mama e que palparam um caroço, é benigno. Mas, assim, muito mais do que 50% dos nódulos são benignos. Então, eu costumo dizer, não se apavore, né? Mantenha calma, porque o desespero não vai resolver absolutamente nada. Feito esse diagnóstico, percebi um nódulo, vai no mastologista, vai na sua ginecologista. O primeiro passo é, faça uma mamografia ou um ultrassom. Depois disso, a gente vai fazer uma biópsia para chegar a essa conclusão. Aí, confirmou-se uma lesão maligna, aí ela vai para um mastologista, ele vai, junto com o oncologista, traçar um esquema de tratamento para essa mulher. Mas é muito importante que as mulheres não se apavorem, porque a grande maioria dos achados são benignos. Doutora, todo caroço na mama é um câncer? Érica, isso é uma boa notícia. Mais de 80% dos nódulos na mama são benignos. Então, a boa notícia é que a mulher percebeu um caroço, na grande maioria é benigno. Então, por isso que eu costumo dizer, não se desespere. Que bom saber porque disso. é muito bom. Porque a mulher, quando percebe um caroço, ela sempre acha que é o pior. Que vai ter que tirar a mama, que não, vai ter ela que já se vê, exatamente. Uhum. Então, é muito importante saber que a grande maioria é um nódulo benigno e que muitas vezes não precisa nem ser retirado. É um cisto ou é um nódulo que é um benigno fibroadenoma, então você não vai precisar nem fazer nenhum tipo de intervenção. Entendi. E o que fazer se sentir um caroço ali na mama? Então, primeiro, não se desesperar, né? Respira fundo, coloca a máscara de oxigênio em si, né? Exato. Fecha os olhos, dá um sorrisinho. Exatamente. Eu acho que desespero não resolve, precisa ser prática nesse momento. Procura sua ginecologista, né? E explica o que você percebeu. Por isso que é importante a mulher conhecer seu corpo. Muitas vezes também não é um caroço, né? Ah, não. Não é. Pode ser outra coisa. Muitas vezes é uma área mais densa. O que é uma área mais densa? A mama ela é feita de gordura e tecido glandular. Então, muitas vezes é uma área de tecido que está mais junta. E a mulher, como ela não sabe isso, ela vê qualquer coisa mais endurecida, assim, já acha que é um nódulo, né? Entendi. Então, a partir daí, o médico vai seguir uma propedêutica que vai para a mamografia, se for menos de 40, vai para a ultrassonografia, mas vai seguir fazendo exames para que faça o diagnóstico do que é essa lesão que a mulher queixou, né? Doutora, assim, né, como eu, várias pessoas já tiveram muitas dúvidas sobre o que causa ali câncer de mama. Desodorante, sutiã, pancada, isso é verdade? Então, vamos desmistificar várias coisas, tá? Vamos. Pancada não provoca câncer de mama. Não. Só dor, né? Só dor. Muita dor. Exatamente. E cria um hematoma no local. Sim. Mas muita paciente, ela chega, isso faz essa mulher vir ao médico. E muitas vezes ela descobre alguma outra coisa e ela acha que foi aquela pancada. Entendi. Então elas chegam falando, doutora, o meu neto bateu aqui e foi isso que... Não, não foi isso. Ela descobriu porque ela foi ao médico e ela teve uma pancada, mas graças a Deus isso foi motivo para ela ir ao médico. O aro do sutiã, gente, eu sou totalmente a favor da mulher usar o sutiã, que ela se sentir mais bonita, mais confortável, mais à vontade. Graças a Deus, não provoca câncer de mama. Não, né? E o desodorante, existe uma lenda antiga de que o alumínio não tem nada comprovado. Quem preferir usar desodorante aerosol, pode usar, porque não tem nada comprovado de que provoca câncer de mama. Que bom, né? Graças a Deus. E o uso do anticoncepcional, que a gente ouve muito isso, né? Que provoca câncer e outras coisas mais. Érica, é polêmico isso, mas as doses de anticoncepcional são muito baixas. Então, a gente não associa o câncer de mama ao uso de anticoncepcional. Entendi. Né? Rotineiramente. Então, mas é polêmico. Tem médico que acha que a mulher, se tem história familiar, não deve usar. Não deve tomar anticoncepcional. Exatamente. Entendi. Exatamente. Tá. E as pessoas estão em casa, né? As mulheres, principalmente, estão esperando, ansiosas, para a gente fazer aqui, né, o autoexame, o toque ali. Queria que você desmistificasse, falasse mais sobre isso para quem está em casa assistindo a gente, porque não vai ter aqui autoexame, né? Não vai. Por quê? Porque é o seguinte, o autoexame,
como eu já falei no começo, o autoexame é um autoconhecimento da mulher sobre as suas mamas. É muito importante que a mulher conheça o seu corpo. Ela precisa perceber se tem alguma alteração na mama dela. Então, ela precisa perceber se a mama dela é mais molinha, se a mama dela tem mais glândula. Assim, ela vai perceber se tem alguma coisa de diferente. Agora, se a gente está falando em prevenção, o nosso objetivo é fazer diagnóstico de lesões não palpáveis. Então, hoje em dia, a prevenção, o Outubro Rosa, está associado a exames de imagem e não ao autoexame, porque o autoexame ele vai fazer a mulher fazer diagnóstico de nódulos, de coisas maiores, e a gente quer que essa mulher seja tratada antes dela perceber alguma lesão. Você conseguiu entender? Entendi. Então, talvez as mulheres deixem de fazer ali o exame de prevenção porque ela toca em casa, vê que não tem nada e não procura. Exatamente. Então, a gente cada vez mais tem tentado desmistificar isso. É claro que é importante ela fazer no banho, Sim. ela deva tocar sua mama, tudo, mas não perceber nada na mama não faz com que você não vou fazer a minha mamografia. Tem 40 anos, vai fazer sua mamografia. Não te isenta de ficar livre. Não, de forma alguma. Da mamografia. Infelizmente, ou felizmente, vamos pensar assim, né? Na verdade, é um momento um pouco desconfortável. Não vamos ser hipócritas de dizer que a mamografia não dói. É um desconforto, mas é uma coisa tão rápida e os benefícios que podem trazer para a mulher são tantos, né? Verdade. Que eu acho que vale a pena. Nós mulheres suportamos, né? Não é? A gente passa por tantas coisas, né? Linda, bela, de verdade, não né? É? Mas causa desconforto, sim. Exatamente. Mas é extremamente necessário. Exatamente. Doutora, para a gente finalizar aqui o nosso programa, queria que você falasse um pouco, né, sobre como a fé pode ali ajudar uma mulher quando ela inicia o seu tratamento. Ela tem um diagnóstico, né? As mulheres estão em casa assistindo a gente, já estão com o diagnóstico de câncer de mama. E como que a fé, na sua concepção, faz diferença na vida dessa mulher? Que você deixasse um recado a todas as mulheres que estão passando por isso. Então, Érica, na minha prática de dia a dia, no meu exame com elas, eu falo que a fé faz diferença, faz toda a diferença. Porque essa mulher, ela consegue enxergar esse caminho de uma forma diferente. É como se ela não estivesse solitária. Na verdade, ela não vai estar solitária, né? Eu costumo dizer que nesse momento que ela mais precisa, confia que Deus vai te carregar no colo. Quando não der para você caminhar, quando você achar que vai ficar muito difícil, Deus vai estar com você e vai te levantar e vai te carregar. Porque você não escolheu viver isso, né? Você está vivendo, Sim. Você precisa passar por esse momento, mas Ele não vai te abandonar. Então, a fé tão importante, é tão transformador. As mulheres que têm fé, elas têm um ânimo, elas têm um brilho diferente, né? Então eu vejo que essas pacientes, elas encaram esse momento difícil de uma forma muito diferenciada. Que bom. E superam, né? A grande maioria supera. É isso que é muito animador pra gente, né? A grande maioria vence. Verdade. Então você que está em casa assistindo a gente, que talvez esteja nesse diagnóstico de câncer de mama, assim como a doutora Daniela trouxe, acredite que Deus te carregue no colo, que é um processo e que você vai realmente sair dessa vitoriosa. Toda sexta-feira, às 21h30, pela Atitude TV Família Mais, programa para toda a sua família. Doutora Daniela, muito obrigada pela sua presença, por todas as informações que você trouxe aqui para a gente. Obrigada. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, foi um prazer e eu espero verdadeiramente que eu possa ter feito um pouquinho de diferença na vida das mulheres que venham assistir. Com certeza fez. Obrigada, tá? Em nome de todo o Ministério de Família da Igreja Batista Atitude. Obrigada pela sua contribuição, pela sua vida. Que você continue cada vez mais humanizada na sua profissão. Érica, obrigada. Um beijo, gente. Até o próximo programa Família Mais, para você e toda a sua família.